Muito bom, dito isso, Esther capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do capítulo inteiro, aos pouquinhos, tá bom? Eu quero que você pense a respeito de como é a vida de alguém que vive em determinado lugar, mas não é dali. Vive aqui, mas não é daqui. Por exemplo, quais foram os desafios ou as experiências que os imigrantes, séculos passados, imigrantes italianos, japoneses, holandeses, quais desafios eles enfrentaram vindo para o Brasil naquela época? Ou talvez algo mais próximo de nós, como é a vida de um migrante? O imigrante é o que vem de outro país, o migrante é o que se muda dentro do próprio país. Alguém que veio de um outro lugar do Brasil aqui para São Paulo. A gente sabe que aqui na nossa igreja a gente tem bastante gente nessas condições, né? Como é a vida de alguém assim? Em terra estrangeira, nós vamos concordar que tudo é diferente, não é? Lá onde você morava, quando você se sentia em casa, na sua própria terra, as coisas aqui, o povo é diferente, a língua é diferente, os costumes são diferentes, a economia é diferente, o preço das coisas é diferente. Nós temos uma música diferente. Talvez, para a maioria, a comida é muito diferente e você sente falta da comida da sua terrinha. Tem horas que dá saudade de casa, não dá? Dá, né, o mineiro? Salatiel falou, sim, acabou de voltar de Minas e já está com saudade. Dá saudade. Mas e aí? Como é que a gente vive entre esse dilema, né? Eu vivo em um local, mas eu não sou desse local. Eu sou de outro lugar. Nessa condição, há dois perigos que nos cercam. O primeiro perigo é você se abrir demais para essa nova cultura, para esse local para onde você veio. E à medida que você vai se abrindo muito, você pode acabar perdendo a essência de quem você é. E você se torna como alguém que já nasceu naquele lugar. Você perde o sotaque, você perde o gosto pelas comidas, e você parece que nasceu naquele lugar. O outro perigo é você se fechar demais. Então você não quer perder a sua identidade de onde você veio, e aí você acaba se isolando das pessoas. Você convive só com pessoas que vieram da mesma região. Você conversa com essas pessoas apenas e se fecha para outros relacionamentos, para pessoas que são estrangeiras para você. Você não tem muito interesse em se envolver com essas pessoas. Como é que é viver nesse conflito? É claro que qualquer um desses dois extremos que eu apresentei é ruim. Se você se assimila à cultura, você perde a sua identidade, você perde as suas origens, as suas raízes. Ao mesmo tempo, se você se isola dessa nova cultura, você perde a oportunidade de conviver com pessoas novas, de amar pessoas novas, de servir essas pessoas, de se relacionar com essas pessoas. Agora eu quero que você vá um pouquinho além nessa ideia. Se a gente parar para pensar, todo discípulo de Jesus, que é um cidadão do reino dos céus, é uma espécie de imigrante nesse mundo. Vive aqui, mas não é daqui. É de outra terra. Como que é a vida de alguém assim? Quais são os desafios? Quais são os perigos? Quais são as oportunidades que nós temos? Como é que nós vamos encontrar equilíbrio entre não sermos assimilados por esse mundo a ponto de perdermos a nossa identidade cristã e ao mesmo tempo não nos fecharmos e convivermos apenas com crentes, perdendo o contato com as pessoas que Deus nos mandou evangelizar, servir, amar? Como é que nós vivemos nesse dilema? Esther capítulo 2 nos dá um exemplo. Um exemplo de pessoas comuns, como eu e você. Esther capítulo 2 é um dos capítulos mais pés no chão da Bíblia, que mostram como é a vida de gente simples, gente sofrida, gente que ama a Deus, mas enfrenta muitos desafios enquanto segue a vontade de Deus. É claro, seria muito bom se eu e você fôssemos como Daniel, seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, lembra? Eles foram para a Babilônia e eles decidiram não se contaminar com as impurezas do exílio. Seria tão bom se nós fôssemos assim,
não abrindo mão da nossa essência, vivendo no exílio como os verdadeiros cidadãos do reino do céu. Mas a gente tem que concordar que nem sempre é assim. Quando a gente olha para a nossa vida com atenção, no exílio desse mundo, nós temos de reconhecer que muitas vezes nós nos tornamos mais parecidos com os descrentes do que com Jesus. E tantas outras vezes nós nos isolamos das pessoas. Nós acabamos convivendo apenas com crentes, com pessoas que concordam conosco, e nós perdemos oportunidades de evangelizar, de amar, de servir as pessoas desse mundo. O que a Escritura tem a nos dizer a respeito disso? Que tipo de alerta ou de aviso, que tipo de exortação ou de consolo Deus tem para nos oferecer diante desse conflito? Para a nossa instrução, aqui estão 3 características da vida no exílio. Vivemos aqui, mas não somos daqui. Esse é o nosso exílio. 3 características dessa vida. A primeira característica, a vida no exílio tem os seus próprios sofrimentos. Nós vamos ver isso em Esther capítulo 2, de 1 a 7. Em segundo lugar, a vida no exílio tem as suas próprias tentações. Versículos 8 até 17. E por fim, a vida no exílio tem as suas próprias oportunidades. Versículo 19, ou 18 até 23. Vamos para a primeira característica da vida no exílio. Ela tem os seus próprios sofrimentos. O nosso texto começa apresentando para nós a situação de 2 famílias diferentes. A primeira é a situação da família do rei Assuero. Versículos 1 a 4, acompanhe comigo a leitura. Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Como nós vimos na última mensagem, todo esse livro aqui acontece por volta do 5º século antes de Cristo, nessa cidadela, a cidadela de Suzã. Suzã era uma das capitais do Império Persa. Para você imaginar onde era Suzã, é no atual Irã. O Império Persa era a maior potência do mundo na época, havia conquistado 127 províncias. Pensa numa província como um estado. O Brasil tem 26 estados. Imagina 127 províncias. Eles conquistaram quase todo o Oriente da época. E dentre esses povos dominados estavam os judeus. Há 50 anos, os judeus foram liberados para poder voltar do exílio da Babilônia para suas terras. Alguns voltaram para reconstruir os muros da cidade, reconstruir o templo. Outros não. Acabaram ficando na terra do exílio. E nessa cidade, Suzã, não é diferente. Ali há alguns, ou melhor, há muitos judeus vivendo em Suzã. Mas antes da gente falar dos judeus que estão ali em Suzã, o narrador desse texto nos faz olhar para o rei Assuero. Lembra que Assuero, no capítulo 1, ou Xerxes, talvez esteja assim na sua versão, é o mesmo cara. Assuero, ele deu uma grande festa, uma longa festa por 6 meses, uma festa que tinha o propósito de mostrar a grandeza dele, mas ao mesmo tempo convencer os seus generais de guerra a atacar os gregos. Seu pai foi morto pelos gregos, Dario. Então ele quer contra-atacar. 6 meses ele consegue convencer os seus generais. E aí então ele dá uma segunda festa, um pouquinho menor, de 7 dias, mas com todo o luxo e glamour da primeira. E agora é uma festa para todos os que vivem ali em Suzã. E no último dia de festa, todo mundo já estava bêbado, inclusive o próprio Assuero. A gente viu que ele ordena que a rainha Vasti, a sua esposa, ela venha à presença de todos os convidados, provavelmente nua, para se mostrar aos homens e às mulheres ali presentes, expor a sua beleza. A gente viu que a Vasti se recusa. O rei fica irado, e então o resultado é que Vasti acaba perdendo o direito de ser rainha.
E é exatamente aqui que o nosso texto começa. No versículo 1, provavelmente algumas semanas ou alguns meses depois do capítulo 1. O texto nos diz no versículo 1 que a raiva de Assuero passou. E ele sentiu a falta de uma rainha. Mas um decreto medo-persa, ele não pode ser revogado, então não dá para voltar atrás. Vasti não volta a ser rainha, nunca mais. O que fazer então? Os versículos 2 a 4, nós lemos que os servos do rei sugerem uma opção. Olha, rei, que o senhor mande comissários a todas as províncias do seu reino para encontrarem candidatas a assumir o lugar de Vasti. E como essas candidatas devem ser? O texto diz, devem ser moças, jovens, devem ser virgens e devem ser muito bonitas. Ah, que beleza, não? Que cena linda. Parece conto infantil, filme da Disney de princesa. Um concurso de beleza por todo o império. Será mesmo? Será mesmo? Não parece que é isso que o texto está dizendo aqui. Não vai ser um concurso, vai ser um sequestro. Perceba, o texto diz que esses comissários vão passar por cada vilarejo do império e eles vão observar e eles vão escolher jovens bonitas e vão levá-las embora. Vão levá-las para longe das suas famílias, para o harém do rei, e elas nunca mais vão poder voltar para os seus lares. Quando a gente vê esse texto dessa forma, essa cena não parece tão bonita assim, né? Imagine você que é pai, e eu tenho duas. Sua filhinha, que você cuida, que você protege, que você se esforça para afastar os engraçadinhos que chegam perto. Imagine num belo dia, chega toda a guarda do rei e diz, essa sua filha que é linda e você se orgulha por conta disso, ela vai ser tirada de você. Nunca mais vai voltar. E não tem escolha. Não tem escolha. É isso que está acontecendo aqui. Ela vai ser levada à força, sequestrada, para ser levada para perder a sua virgindade com um rei devasso e depois ser colocada em um harém para virar uma escrava sexual, uma concubina desse rei. Você nunca mais vai ver a sua filha. Esse é o primeiro exemplo de sofrimentos que podemos enfrentar no exílio. Nesse mundo nós enfrentamos tirania. Nesse mundo nós enfrentamos violência. Enfrentamos sequestro. Enfrentamos estupro. Enfrentamos escravidão. Esse mundo é cheio de riscos. E muitas vezes não dá para fugir desses riscos. Enquanto nós vivemos longe da nossa pátria celestial, nós sempre vamos estar suscetíveis a esse tipo de perigo. Portanto, nós precisamos estar em alerta o tempo todo. Estar de olhos bem abertos, principalmente em relação aos nossos filhos. Não deixe os seus filhos sozinhos na rua. Não deixe os seus filhos com qualquer pessoa. Não deixe os seus filhos sozinhos e à vontade na internet. Isso pode causar para os seus filhos muitos sofrimentos. É assim que essa terra de exílio trata as pessoas. Trata as pessoas como objeto. Esse mundo desumaniza os homens. Esse mundo quer fazer com que as pessoas trabalhem tanto a ponto de se esquecerem de viver suas vidas, de amar sua família, de ter tempo com os seus. Esse mundo faz com que as pessoas se entreguem aos vícios, destruindo a si mesmas, destruindo suas famílias. Esse mundo gosta de transformar os homens em adoradores do dinheiro, fazendo com que as pessoas tenham como Deus as riquezas, cultuam os bens. Esse mundo quer que você se renda à sexualização, quer que você venda e exponha a sua nudez e quer que você consuma a nudez de outras pessoas. Isso causa muitos sofrimentos. E nós devemos lutar contra todas essas coisas. Não façamos nós parte dessa tirania. Não deixemos os nossos entes queridos vulneráveis a esses ataques. A segunda situação é a situação da família de Mordecai. E a gente vai ler os versículos 5 a 7. Observe comigo o que dizem esses versículos.
O rei concordou com isto e assim se fez. Faltou ler isso aqui, né? Versículo 5. Ora, na cidadela de Suzã, havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, que era órfã de pai e de mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Enfim, só agora é que nós somos apresentados a alguns judeus nesse livro. Mas esse judeu que nós conhecemos aqui, ele é um pouquinho diferente daquilo que nós estamos acostumados. A começar pelo seu nome. O nome desse judeu é Mordecai, ou na sua versão bíblica esteja Mardoqueu. São duas maneiras de se traduzir esse nome, dependendo da sua tradução. Mordecai não é um nome judeu. Mordecai, pelo contrário, é uma homenagem ao principal deus da Babilônia. O principal padroeiro dos babilônios era Marduk. Agora é hora de você colocar um ponto de interrogação na sua cabeça. Como assim? Como é possível um judeu, alguém que faz parte do povo do único e verdadeiro Deus, carregar o nome de um falso deus pagão? Alguma coisa aconteceu de muito errado nessa história. O texto vai dar algumas dicas para nós. Provavelmente Mordecai nasceu em Suzã, nasceu ali na terra do exílio. Há 120 anos a sua família foi arrastada, levada de Jerusalém até o exílio na Babilônia. E ali ele nasceu, ali ele recebeu um nome pagão. Talvez os seus pais já tivessem sido assimilados pela cultura pagã e colocaram um nome pagão no filho. Ele cresce, ele conduz a sua vida, até que algo terrível acontece. No versículo 7 nós lemos que o seu tio e a sua tia morreram, e a sua sobrinha, aquela menina, ficou órfã, sem os pais. O que você faz numa situação como essa? Bom, Mordecai fez o que ele tinha de fazer. Mordecai adotou e criou aquela pequena menina, como se fosse a sua própria filha. Hadassa era o seu nome hebraico, significa murta. Era uma espécie de planta que na cultura de Israel simbolizava o perdão e a paz que você encontrava em Deus. Mas nós vemos que essa jovem também tinha um nome persa. Hadassa é o nome hebraico, Ester é o seu nome persa. Ester é uma homenagem à deusa Ishtar, uma deusa persa, que significa estrela. Pois bem, aqui estão mais alguns exemplos de sofrimentos que a vida no exílio pode nos proporcionar. Pode proporcionar saudade da terra prometida. Você olha para o mundo ao seu redor e você diz: aqui não é o meu lugar. Eu não deveria estar aqui, eu deveria estar na minha pátria celestial, é lá que eu quero estar. Esse mundo também oferece para nós o falecimento de pessoas queridas. Nós podemos perder os nossos pais, podemos perder os nossos filhos a qualquer momento. Nesse mundo nós podemos enfrentar uma crise de identidade, a confusão a respeito de quem nós somos realmente. Às vezes parece que nós somos povo de Deus, mas tem outros momentos que parece que nós somos pagãos, que nós somos cidadãos assimilados desse mundo. Nós vivemos nesse conflito, seja qual for o tipo de sofrimento que você esteja passando nessa terra de exílio. Saiba que a Escritura não ignora o seu sofrimento. Deus sabe exatamente o que se passa na sua vida e o quanto a sua vida pode ser sofrida. A propósito, foi por isso que Mordecai e Ester passaram. Eles sabem o que é viver longe da sua terra. Eles ouviram histórias de como foi no passado. Eles sabem o que é perder pessoas que eles amavam. Mordecai e Ester sabem que eles têm de se virar nesse mundo pagão, correndo o risco de comprometer a sua identidade diante de tanta maldade. Mas, queridos, em meio a tudo isso, veja a boa mão de Deus sobre eles. No final das contas, Mordecai e Ester têm um ao outro. Mordecai encontrou em Ester a filha que ele não teve.
E Esther encontrou em Mordecai o pai que ela não teve. Em tudo isso, você consegue ver a mão de Deus cuidando e conduzindo as coisas. Em meio a tanto sofrimento nesse mundo, essa terra de exílio, você consegue ver a boa mão de Deus sobre a sua vida? Você consegue ver momentos em que Deus te mostrou o seu propósito de vida? Talvez assumir uma responsabilidade perante um ente querido. Talvez suprir a falta de alguém. Você consegue ver que há pessoas que te amam, mesmo diante de tanto sofrimento. Há alguém que te ama. Há uma igreja que te ama. Pessoas em quem você pode encostar o ombro, a cabeça no ombro e chorar. Você consegue ver a mão de Deus, mesmo em meio aos sofrimentos? Mesmo sofrendo nesse exílio, Deus está aqui para nos consolar. Ainda assim, enquanto vivemos esse mundo, nós não podemos nos iludir. Nós precisamos nos lembrar que assim é a vida no exílio. Ela tem os seus próprios sofrimentos. Essa é a mais pura realidade, não dá para negar esses sofrimentos. Todas as pessoas com quem eu e você convivemos, de alguma maneira sofrem. E nós precisamos nos compadecer das pessoas como Deus se compadece de nós. A vida no exílio tem os seus próprios sofrimentos. Mas a vida no exílio tem uma segunda característica também. Ela tem as suas próprias tentações. Versículos 8 a 17 nos mostram isso, e nós somos apresentados a duas cenas aqui. A primeira cena é Esther sendo levada ao harém de Assuero. Versículos 8 a 11. Vamos ler o texto. Versículo 8 até versículo 11. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Susã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. A gente percebe nos versículos 8 e 9, que o rei gostou da ideia dos seus servos, então ele envia comissários por todo o império em busca das donzelas para compor o seu harém. Isso aqui ia levar meses e até talvez anos, para que esses comissários passassem por vilarejo em vilarejo, pegando essas moças. Bom, um decreto real foi emitido, não pode ser revogado. O texto diz que muitas jovens, provavelmente na sua adolescência, elas são tiradas das suas famílias e são levadas para a cidadela de Susã, sob os cuidados de Hegai. Hegai é um eunuco. O eunuco que é o guarda das mulheres. O texto repetiu isso, você percebeu? Isso aqui indica que nós estamos diante de uma espécie sofisticada de prisão. Não é um sonho, é uma prisão. Esther também é levada. E quando Hegai vê Esther, contempla sua beleza, o texto diz que ela era muito bonita, ele se encanta por Esther. Ela alcançou favor diante dele, então ele favorece Esther. Ele oferece produtos de beleza, alimentação especiais, ele oferece 7 criadas do palácio, ele transfere ela para os melhores aposentos que havia. Mas aí o que a gente vê nos versículos 10 e 11 é uma espécie de informação de bastidor que o narrador nos apresenta. É no mínimo intrigante o que nós lemos aqui. O texto diz que Esther não contou para ninguém de que povo ela fazia parte. Ela é judia. Ela faz parte do povo judeu. A pergunta é por que ela não contou? O texto diz, Mordecai, que passeava todos os dias ali no palácio onde ela está para ver como ela ia, nesse instinto paternal, Mordecai tinha ordenado que ela ficasse em silêncio a respeito
desse assunto. Por quê? Por que Mordecai daria uma ordem dessa para Esther? E por que Esther obedeceria a uma ordem dessas? Qual que é o problema de revelar a origem dela? Lembre-se, os judeus são estrangeiros na Pérsia. Apesar de terem nascido ali, eles não são muito bem-vindos perante os outros povos. A crença dos judeus é exclusivista. Porque os judeus dizem que os deuses daqueles povos não existem. Só o seu Deus existe. Só o seu Deus é o Deus verdadeiro. Então os ídolos, os deuses dos outros povos não passam de ídolos, de estatuetas que os homens mesmos criaram. Além disso, os judeus têm costumes muito estranhos dos outros povos. Os judeus não adoram ao imperador, os judeus não trabalham de sábado, eles não comem certos tipos de alimentos, eles não se casam com estrangeiros. Os crentes vão todo domingo para a igreja, os crentes não saem para beber, os crentes só casam com crentes, são um povo esquisito. Bom, pelo menos era isso que se esperava de um judeu tradicional, de um judeu raiz daquela época. Alguém que se distinguisse dos demais povos. Alguém que, diferente das pessoas, iria indicar que o seu povo era diferente. Que o seu povo era um povo santo, era um povo separado para o uso exclusivo de Deus. Ele iria indicar que Deus havia feito promessas para o seu povo e ele confiava nas promessas de Deus. Foi isso o que nós lemos em Daniel. Daniel e os seus amigos, no começo do exílio, lá há 120 anos atrás, eles fincaram estacas e disseram: nós somos judeus e não vamos arredar o pé. Pode nos colocar na cova dos leões, numa fornalha ardente, nós não vamos abandonar a nossa fé. Bom, mas não parece isso que Mordecai está fazendo. A impressão que nós temos nesse texto é que Mordecai, na verdade, está mais interessado na oportunidade de Esther ser escolhida para se casar com Assuero do que com a fidelidade à fé judaica. A propósito, há comentaristas que cogitam que o nome hebraico de Esther, Hadassah, foi dado pelos seus pais. Mas Esther foi dado por Mordecai quando ele a adotou. Um nome persa, para que ninguém desconfie que você é judia. Por algum motivo, para Mordecai e Esther, esconder a identidade deles como parte do povo de Deus é mais vantajoso do que revelar a sua identidade às pessoas. É melhor se parecer com uma cidadã daquela terra do que com uma judia. Talvez, se ela dissesse que era judia desde o começo, os comissários do rei poderiam nem tê-la levado para a cidadela de Suzã. Não era comum um rei persa se casar com alguém de outra terra. Se ela tivesse dito, talvez ela teria ficado. Mas não parece que é isso que Mordecai e Esther estão querendo. Ao contrário, parece que o que eles querem mesmo é que ela se misture na multidão. Se ela não fizer o que ela está fazendo, talvez ela vai ser alvo de preconceito. Talvez Esther vai enfrentar complicações, talvez retaliação, ou simplesmente ela pode não conseguir progredir na Pérsia. Ela pode não conseguir aquilo que ela tanto deseja, se tornar rainha. Queridos, aqui está uma das tentações que nós enfrentamos quando vivemos na terra do exílio: escondermos a nossa identidade. Escondermos a nossa identidade como parte do povo de Deus para progredir nesse mundo. Se nós dissermos que somos crentes, e se nós agirmos como crentes, as portas podem se fechar. Aquele professor pode te reprovar. Talvez você vai perder o seu emprego. Talvez oportunidades vão ser perdidas. E talvez você diga: então por que eu não posso ficar em silêncio? Basta que eu não diga nada, eu não preciso ficar saindo dizendo que eu sou crente, mas também não preciso negar, é só não dizer nada. Basta esconder a minha fé, agir como os outros agem. Se as pessoas ao meu redor souberem que eu sou discípulo de Jesus, eu posso não progredir nessa terra, eu posso não ser aprovado, eu posso não ser considerado pelas pessoas, eu posso acabar sendo rejeitado daquele grupo que eu tanto queria participar. Então por que eu vou me revelar? É melhor ser crente só de domingo, é mais fácil. Que grande tentação nós temos diante de nós todos os dias, não é?
Mordecai e Esther cederam a essa tentação, pelo menos em partes. Mas será que eles vão conseguir esconder isso por muito tempo? Como é que você tem lidado com essa situação? O que você tem trocado pela fidelidade a Deus? O que vale mais do que se identificar com Jesus? Será que você vai conseguir esconder a sua identidade por muito tempo? O quanto você já abriu mão da caminhada cristã só para ser aprovado pelas pessoas desse mundo? Veja, uma hora ou outra as pessoas vão descobrir quem você é. Ou um crente zeloso e fiel como nós cantamos, ou um crente sem vergonha, só de domingo. Uma hora ou outra aparece. Essa é a primeira cena, Esther sendo levada para a casa da Pérsia. A segunda cena, Esther é escolhida como a nova rainha da Pérsia. Versículos 12 a 17 parece que ela consegue o que ela queria. Olha o que diz o texto. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou favor de todos os que a contemplavam. Assim Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther, mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Nos versículos 12 a 14, nós somos apresentados a uma informação importante sobre o processo de escolha de uma rainha na Pérsia. As candidatas eram submetidas a um processo especial de embelezamento. Você percebe que tempo não é um problema para os persas, né? 12 meses de tratamento com os melhores produtos que os persas podiam ter na época. Depois desse 1 ano de tratamento, a jovem era levada para dormir com o rei. E no dia seguinte, ela era levada para um segundo harém, o harém das concubinas, e ela só vai voltar à presença do rei, caso o rei a chame pelo nome. E essa seria a vida daquela jovem a partir de agora. Ela sim desfrutaria de uma vida confortável nos palácios de Suzã, tendo do bom e do melhor, mas ela nunca mais veria sua família. Ela nunca se casaria. Talvez nunca teria filhos. E seria uma escrava sexual pelo resto da sua vida. Uma vida de privilégios, mas seria uma prisão. Será que valeria a pena? Aqui nós vemos mais uma tentação da vida de quem vive no exílio. Se tornar um objeto de consumo desse mundo pagão. Sim, a oferta é tentadora. A oferta desse mundo é que você desfrute do prestígio, desfrute dos benefícios de viver no palácio real. Ter do bom e do melhor, tudo que as pessoas têm quando você roda a barra do Instagram e você diz: eu queria tanto essas coisas. Eu queria tudo isso. Sim, a oferta é boa, mas o custo é altíssimo. O custo é você se tornar um escravo dos poderosos desse mundo. É possível que várias dessas jovens que foram levadas de suas casas foram até Suzã por vontade própria, elas até queriam isso, era o sonho delas, talvez sair daquela miséria de vida no vilarejo e viver no palácio. Vão comer do bom e do melhor, vão ter de tudo lá, mas será que o preço valeu a pena? O preço elas não são livres mais. Quantas pessoas hoje em dia, queridos, não entram em situações parecidas? Quantas pessoas
hoje em dia aceitam convites para o prazer, para o poder, para o luxo, para o glamour, mas acabam presas como escravas. Será que vale a pena? Você quer mesmo ser como uma dessas pessoas? Bom, essa cena termina nos versículos 15 até 17 com Esther sendo levada até Assuero. Ela tem a aprovação de todas as pessoas com quem ela tem contato. Esther é boa nesse negócio de sedução, de poder, de conquista. Ela vai ganhando o espaço dela. Até que ela se deita com o rei, e o texto diz que o rei a ama mais do que todas as outras mulheres que ele dormiu em noites anteriores. O resultado, Esther é eleita rainha no lugar de Vasti. Muito bom. Todo mundo está feliz aqui, não é? Assuero conseguiu o que queria, mas talvez Mordecai e Esther também conseguiram o que eles queriam. Mas para que isso fosse possível, foi necessário que o seu testemunho como crentes tivesse comprometido. Foi necessário que inúmeras famílias ficassem sem suas jovens filhas, que agora se tornaram escravas sexuais pelo resto de suas vidas. Essas são algumas das tentações que nós podemos enfrentar enquanto estamos vivendo no exílio. Esconder a nossa identidade como crentes para conseguir subir nessa vida, ou escolher nos vender como escravos. Dar as mãos para sermos presos, porque nós sempre sonhamos aquilo. Ao preço de talvez estar longe da sua família todos os meses, ao preço de talvez não poder mais congregar, ao preço de talvez se amarrar a pessoas e não conseguir mais sair daquilo ali. Você queria mesmo isso? São tentações, mas o preço é caro. Conquistar uma vida melhor que pode acabar se tornando pior do que antes. E aí? Como é que nós temos lidado com essas tentações na terra do exílio? A vida no exílio tem as suas próprias tentações. Mas por fim, a terceira e última característica da vida do exílio, ela tem as suas próprias oportunidades. Oportunidades. O texto termina com dois momentos. Primeiro, a celebração de Assuero. Assuero está feliz. Vamos ler os versículos 18 até 20. Então, o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Se você reparou na leitura do versículo 16, Esther foi levada a Assuero no 7º ano do seu reinado, no mês de Tebete. Por que isso é importante? Porque exatamente 3 anos antes desse evento, Assuero saiu em campanha militar contra os gregos. Lembra, no capítulo 1, ele juntou seus generais para convencê-los, agora ele sai. E ele vai para a batalha, 2 batalhas. A primeira é aquela 300 de Esparta, lembra desse filme? Sob a liderança do Leônidas, quase que Assuero perde. Quase, ele passa uma vergonha ali, ele consegue vencer os gregos, mas ele passa muita vergonha. Aí ele sai de lá e vai para as águas. A vergonha foi em terra, nas águas, ele enfrenta os gregos e ele perde para a esquadrilha dos gregos, a famosa batalha de Salamina. Para você que gosta de história, é um prato cheio. Bom, e o que acontece? Depois de humilhado duplamente pelos gregos, Assuero volta para Suzã. Ele está triste. Ele deseja ser consolado. Até esse momento já deu tempo de várias jovens passarem por aquele 1 ano de tratamento. Então, o que ele faz? Ele dorme com elas, uma a uma, noite após noite. Mas não se satisfaz com nenhuma delas. Nenhuma delas está à altura de trazer consolo para ele, de assumir o lugar da Vasti, aquela que ele tanto gostava. Bom, então no mês de Tebete,
O mês de Tebete é inverno na Pérsia. Está frio. Naquela fria madrugada, Ester entra nos seus aposentos e Assuero se encanta com os carinhos acalorados daquela jovem. E então é aí que Assuero esquece da vergonha que passou nas mãos dos gregos. Perceba o poder dessa mulher. Bom, a alegria de Assuero é tanta que no versículo 18 nós lemos que ele decide realizar 3 medidas em benefício do povo. Primeiro, oferecer um banquete a todos os seus funcionários, o banquete de Ester. Segundo, ele quer conceder alívio fiscal a todas as suas províncias. Provavelmente ele aumentou os impostos para ir para a batalha, e depois que perdeu a batalha, duplicou esses impostos. Xerxes ou Assuero está triste, derrotado, e o povo está pagando por isso. Agora ele alivia os impostos. E terceiro, ele distribui generosamente presentes a todos os seus cidadãos. Enquanto isso, nós somos informados nos versículos 19 e 20, mais uma vez, perceba, o autor está repetindo para nós os bastidores da história. Mordecai está junto à porta do rei. Não era qualquer um que podia fazer isso. Provavelmente Mordecai agora está ocupando um posto político na Pérsia. Isso vai ser importante nos próximos episódios. Mas a segunda coisa que nós vemos nesses versículos é que Ester e ele continuam com aquele plano de esconder a sua origem, o que também não vai durar muito tempo. A gente vai ler nos próximos domingos. Mas algo que fica muito claro nesse trecho aqui é que quando o rei está triste, todo mundo fica triste. Todo mundo sofre. Mas quando o rei está feliz, todo mundo se alegra. O rei estava triste, teve sequestro, teve opressão, teve altos impostos. O rei está feliz, tem banquete, tem alívio e tem presentes. Agora, quem foi o fator fundamental para que o humor do rei mudasse? Quem foi? Ester. Ester foi a chave que mudou todo o cenário daquelas 127 províncias. Talvez se você fosse um cidadão, você ia dizer graças aos deuses que o rei achou Ester. Talvez se você fosse um judeu, graças a Deus que Ester caiu nas graças do rei e foi escolhida como rainha. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. Sabe quem foi que dirigiu toda essa história? Sabe quem foi que conduziu essa história de modo que Ester agradasse a Assuero e Assuero escolhesse Ester? Foi Deus. Foi Deus. E perceba, Deus fez isso mesmo quando Ester e Mordecai ficaram fracos nas suas decisões. Mesmo quando esses dois tiveram atitudes duvidosas, eles esconderam a sua linhagem. Eles esconderam a sua identidade como crentes. Queridos, essa aqui é uma das oportunidades que nós vamos encontrar na terra no exílio. Mesmo quando a gente falha em testemunhar de Deus para as pessoas, ainda assim, Deus abençoa as pessoas ao nosso redor. E tudo isso é graças à misericórdia de Deus. Deus usar vidas fracas e falhas como a minha e como a sua, para que as pessoas ao nosso redor encontrem alívio, para que as pessoas ao nosso redor tenham os seus fardos tirados de sobre elas, para que elas sejam tratadas com bondade. Quem nunca aqui já convidou alguém para vir para a igreja? Já pregou o evangelho e a pessoa se converteu? Pôde dar uma oferta para alguém e abençoar uma vida? Mesmo nos nossos pecados e nas nossas falhas, há oportunidades. Há oportunidades. Então, hoje mesmo, olhe para os lados, olhe para as situações em que você se encontra e veja o quanto Deus tem abençoado as pessoas ao seu redor, através da sua vida e apesar da sua vida. Seja grato a Deus por isso. Louve a Deus. Tome isso como lição e talvez daqui para frente tente honrar mais o nome de Deus perante as pessoas. Porque pensa, se Deus fez tudo isso aqui, mesmo quando você falhou em cumprir o seu papel como crente, imagina se você cumpriu o seu papel como crente. Imagina se você parar de esconder a sua identidade. O que Deus não pode fazer às pessoas ao seu redor? Então aproveite as oportunidades que Deus está dando para você, de ter outras vidas sendo abençoadas pela sua presença, pela sua vida como crente. O nosso texto finaliza com o segundo momento, e o segundo momento é a boa ação de Mordecai. Versículos 21 a 23, olha o que dizem esses versículos.
Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Como nós já vimos, Mordecai assumiu algum tipo de cargo de importância no Império Persa. Não era qualquer um que se assentava à porta do rei, como eu disse. A porta do rei era o local onde se faziam as transações, os negócios, os planejamentos, mais ou menos como Brasília hoje em dia. Ele estava lá. E certo dia Mordecai ouve uma coisa que não é muito diferente lá do Planalto Central. Ele ouve um plano de revolta política, né? Ele está ali, 2 eunucos que participam da guarda pessoal do rei, pessoas que têm acesso, confiança do rei. Ele ouve, Mordecai é atento, ele está observando, ele está percebendo. Ele ouve que esses 2 provavelmente tiveram alguma rusga com o rei, e eles planejam matar o rei, secretamente. Bom, o que Mordecai faz? Ele passa a informação para Ester, por sua vez Ester passa para Assuero, em nome de Mordecai. Então é feita uma investigação, o FBI entra em cena, e se descobre que realmente eles eram culpados, eles iriam matar o rei, e então eles são enforcados. E com Mordecai, o que acontece? Bom, acontece uma coisa inesperada, algo incomum naquela época, porque Mordecai não recebe nenhuma recompensa. Nem parece o Assuero que a gente está vendo, né? Era normal que os reis persas eles fossem muito generosos com alguém que era fiel a eles, ainda mais alguém que evitou a sua morte. Assuero gosta de festa, né? Assuero gosta de dar presentes para as pessoas. Mas dessa vez não há banquete, dessa vez não há aplauso, dessa vez não há presentes, não há celebrações. Nós vemos que o fato apenas foi escrito no livro das crônicas dos reis persas. Por quê? Bom, a gente vai descobrir isso mais para frente nessa história. Tem um propósito nisso também. Mas por enquanto, basta que a gente perceba que o narrador está dizendo para nós algo muito importante com esse evento. Talvez você, enquanto lia agora, falou: nossa, mas isso aqui parece isolado de todo o resto. Parece que a história deveria ter acabado no versículo 20. Que sentido faz essa história estar bem aqui? Bom, o autor decidiu colocar esse evento exatamente depois de tudo que nós já lemos, para nos lembrar que a vida no exílio tem as suas oportunidades. Oportunidade de fazer o bem às pessoas à nossa volta. Oportunidade de fazer o que é certo, aquilo que Deus espera de nós, mesmo que a gente já tenha falhado no percurso, mesmo que essas pessoas à nossa volta não mereçam, Deus nos dá oportunidades de fazer o bem a elas. Você percebeu isso? Mordecai é alguém estranho. Mordecai é alguém que prefere esconder a sua identidade judaica, a da sua filha adotiva, mas ao mesmo tempo Mordecai é alguém que de alguma forma continua se esforçando para fazer a vontade de Deus. Mordecai é alguém que tem um senso de moral. Mordecai é alguém que sabe o que é certo e que nesse momento faz o que é certo. Mesmo que talvez ninguém estivesse esperando isso dele. Mesmo que ele não recebesse nenhuma recompensa, ele fez. Queridos, enquanto nós vivemos nessa terra de exílio, por fazermos parte do povo de Deus, mesmo que nós fracassemos muitas vezes, mesmo que nós falhemos em representar a Deus perante as pessoas, sempre teremos oportunidade de fazer o bem a essas pessoas. Sempre. Sempre teremos a oportunidade de fazer aquilo que Deus espera que façamos. Então, ao invés de nós sairmos por essa porta lamentando e chorando o leite derramado, por tantas e tantas vezes em que nós falhamos, os nossos erros do passado, ao invés de fazer isso, nós devemos olhar para frente, devemos olhar para os lados e nos perguntar: bom, eu caí, eu pequei, eu errei, Deus, me perdoa. Mas o que eu posso fazer de bom às pessoas à minha volta?
O que eu posso fazer na segunda-feira, quando eu voltar a trabalhar? Como eu posso consertar os erros do passado? Como eu posso beneficiar pessoas? E eu sei que está no meu poder fazer isso. Como eu posso abençoar vidas, Deus? Como eu posso amar pessoas? Como eu posso servir pessoas? Se nós somos verdadeiros seguidores de Jesus, os nossos erros do passado não anulam a nossa identidade. Deus nos perdoa em Cristo Jesus. As nossas falhas não anulam a nossa ética, não anulam a nossa moral. Por isso, aproveite as oportunidades que Jesus está te dando de fazer o que Ele faria às pessoas à sua volta. Pessoas que talvez não mereçam esse bem, pessoas que talvez não te deem nenhuma recompensa, como foi com Mordecai. Lembre-se, mesmo que os homens não reconheçam o bem que você está fazendo a eles, tudo isso está sendo registrado, está sendo escrito. Não no livro das crônicas dos reis da Pérsia, mas num livro muito melhor. Um livro eterno, o livro de Deus. E se você é um crente em Jesus, um dia isso vai voltar para você como forma de galardão, de recompensa. Muito bom, servo bom e fiel. Muito bom. Queridos, a vida no exílio tem as suas próprias oportunidades. Apesar das nossas falhas, nós podemos ser canais de bênção às pessoas que estão ao nosso redor. Nós podemos fazer o bem a elas, mesmo que elas não mereçam, mesmo que elas não nos retribuam. Como é que isso pode ser verdadeiro na sua vida hoje? Como é que pode ser verdadeiro durante a sua semana? Como é que é a vida de alguém que vive em certo lugar, mas não é dali? Como é que é a vida de um seguidor de Jesus, um cidadão do reino do céu, nessa terra, no exílio? Bom, certamente é uma vida que tem os seus sofrimentos. Sim, nós não podemos nos esquecer, as pessoas sofrem. Você sofre, mas a pessoa que está do teu lado também sofre alguma coisa. E nós precisamos lembrar disso quando lidamos com pecadores. Pecadores sofrem, mas também pecadores pecam. Sofredores pecam. Essa vida de exílio também tem as suas tentações. Tentações de, às vezes, para fugir do sofrimento, para conquistar coisas nessa vida, crentes escondam sua identidade, finjam que não são crentes, ou talvez aceitem os convites malignos desse mundo e sofram com as consequências disso. Mas ainda assim, essa vida no exílio tem as suas possibilidades. Mesmo com as suas falhas, Deus, por sua graça, pode usar a tua vida para abençoar as pessoas ao seu redor. Com certeza Deus pode. Bom, e essa graça só é possível para nós por causa de um outro exilado. Um outro que veio do reino do céu para essa terra. Um outro que, conforme Isaías 53, sofreu como malfeitor. Sofreu tomando sobre si o castigo que nós merecíamos. Esse outro exilado, ao contrário de cada um de nós, esse sim, esse nunca negociou a sua identidade celestial. Esse enfrentou esse mundo, todos os momentos de tentação, e ele venceu as tentações desse mundo. Ele não cedeu, desde o primeiro dia da sua vida até o último dia da sua vida nessa terra. Esse sim, ainda assim, foi condenado à morte, morte de cruz, para possibilitar que nós pudéssemos ser abençoados por Deus. Jesus Cristo é o nome dele. Jesus Cristo é aquele que faz o que nós somos incapazes de fazer. Jesus representa o reino do céu nessa terra, mesmo vivendo nesse mundo caído. E por causa da obra de Jesus, Deus nos concede aquilo que o nome Hadassah significa. Deus nos concede perdão. Deus nos concede paz com Ele. E é por causa dessa graça que, enquanto ainda vivemos nessa terra de exílio, entre erros e acertos, nós estamos passando por um processo de embelezamento, um processo de tratamento chamado santificação. Um dia esse processo vai acabar. Um dia nós vamos estar diante do nosso rei, o rei que vai se casar conosco, um rei, o herói da história, de toda a história, o rei que, para que pudéssemos viver com ele, não nos fez um sequestro, mas fez um resgate. O rei que se entregou para morrer por nós e ressuscitou para nos comprar para ele. O rei que diz, por causa das minhas feridas você já está perdoado.
Todos os seus erros, os seus tropeços, os seus fracassos já estão perdoados. Então prossiga para o alvo, busque a santificação, busque consertar daqui para frente. Um dia você vai se encontrar comigo nos aposentos reais e nós viveremos com Ele para sempre no nosso lar celestial, que não é aqui, é a Nova Jerusalém. Tudo isso graças à misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Queridos, é para desfrutar dessas coisas que Jesus te convida nessa noite. Que você aceite, que você celebre essa preciosa bênção. Glória a Deus pelo Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou para a nossa redenção. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos apresenta o equilíbrio, para que nós não sejamos assimilados pela cultura em que vivemos, mas também não nos fechemos para as pessoas ao nosso redor. Obrigado porque em Jesus temos redenção. Ele é o Rei que Assuero não conseguiu ser. É o Rei que nenhum dos poderosos desse mundo conseguem ser. É o Rei que nos ama genuinamente. Que toda a nossa vida seja dedicada a Ti. Sejamos gratos pela Tua graça. Que o Teu Espírito nos controle a ponto de não nos escondermos perante as pessoas. Que possamos aceitar o Seu tratamento, o Seu embelezamento durante essa vida. A maneira com que o Senhor nos lapida, o Senhor nos embeleza. Não aos olhos do mundo, mas em termos de santidade. O Senhor está fazendo uma boa obra que começou em nós. Que não atrapalhemos a sua obra. Que aceitemos a santificação e trabalhemos por ela, Deus. E se alguém aqui nessa noite ainda não encontrou em Jesus esse Rei bondoso e amoroso que Ele é, que aceite o convite. Ele está de braços abertos. Mova corações, Senhor. Liberte cativos. Mude pessoas. É o nosso sonho, é o nosso desejo, é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém.